Boa noite. Deixa eu ver por onde eu começo aqui. Bom, essa apresentação, o objetivo dela é só relatar um projeto que eu estou desenvolvendo, meio que por hobby, meio que por pesquisa, e não é um projeto terminado, eu não cheguei no fim, está longe disso, né? E o foco principal, a brincadeira começou mexendo com sensor ultrassônico. Passa o próximo para mim, por favor. A primeira coisa que me chamou a atenção, quando começou essa moda de robô de limpeza, é como que ele se localiza dentro do ambiente. Os primeiros não localizavam nada, né? Ia andando em zigue-zague e parecia um carrinho bate e volta. Quando chegava próximo de uma parede, seguia numa outra direção completamente, aparentemente sem sentido. A única coisa que chamava mais atenção nele tecnicamente é ele conseguir localizar a base de novo para se recarregar. Pode passar a próxima. Aí eu comecei a achar uns projetos de faça você mesmo, e no caso desse vídeo, só uma coisa, todas as imagens que eu coloquei aqui, tanto no PDF quanto na versão ADF dele, é tudo link clicável. Então quando eu falar vídeo, eu não vou mostrar vídeo aqui, mas a apresentação vai estar disponível, então todas as imagens são clique para o link de onde eu tirei. E esse cara aqui, nesse vídeo, o cara pegou uma vassoura mágica e criou o próprio robô de limpeza. Colocou o sistema de sucção, um motorzinho de tração e colocou um sensorzinho. Passa a próxima para mim, por favor. Foi? Não foi? Não pode clicar nele, senão ele vai querer abrir o navegador. Não pode clicar na apresentação. Clicou, ela vai abrir o navegador com o link. Vai ter que ser por Alt Tab e usa a seta direita e esquerda. Aí. E aí o que eu queria era com um robô desse fazer o mapeamento do ambiente. Né? Só que nesse exemplo aqui, que também é um vídeo, o cara ele criou o mapeamento usando um LiDAR. Um LiDAR, sei lá como é que é isso, que é um sensor laser rotativo, que faz a leitura do ambiente por detecção de distância por laser. Né? Só que isso ainda é um pouquinho caro. Mesmo na China, deve custar uns 200, 300 reais. Eu acho caro. Custou mais caro que um Arduino, é caro. E aí o que eu queria fazer? Passa a próxima para mim. Eu queria utilizar o sensorzinho de proximidade por ultrassom. Que é literalmente, para quem nunca brincou com isso, ele faz a medição de distância por ultrassom. E por que eu coloquei o título da apresentação com o robô e zoinho? Porque todo mundo coloca isso aqui como se fosse o olho do robô. E não é. Na verdade, de um lado é um alto-falante, de outro lado é um microfone. Ele literalmente gera um som de alta frequência, e com o eco desse som de alta frequência, o microfone consegue determinar o momento de retorno do som, e aí você consegue calcular a distância pela demora do caminho do som. Novamente eu falo um robozinho que parece um zoinho, né? Isso aqui esse robozinho chama Otto, e como sensor de proximidade, coloca o sensor que é ultrassônico, mas sempre com aquela expressão de rosto, né? De olho do rosto. Aí nessa brincadeira do sensor tem um vídeo do Manual do Mundo, em que ele apresenta um radar utilizando esse sensor de ultrassom. Tá? Esse é um vídeo bem longo, eles fazem uma brincadeira, eles fazem um canhão de água, em que ele está dentro da casa e ele determina onde é que está o alvo só pelo radarzinho. Aí tem um conjunto, vai ter um circuitinho com Arduino, que é bem simples, um servo motor para fazer o direcionamento do sensor, o sensor e um programinha rodando em processing dentro do computador. Aí os dados são conectados do Arduino e joga para o processing para desenhar. Também é um vídeo interessante. Próximo. Aí eu comecei a pesquisar robô com mais de um sensor para ele fazer o mapeamento do ambiente. Eu achei um monte de montagem já que faz isso. Pode passar mais.
vai aumentando a quantidade de sensor. O cara vai colando o sensor no robô para ele conseguir mapear o ambiente. Mais um. Esse aqui tá bonito, mas parece uma aranha o negócio. Só que a minha ideia, eu queria colocar um sensor em cada direção. Que daí ficou muito parecido, a minha ideia é muito parecida com esse projeto. Tá? Que é colocar um sensor a 45 graus do outro. Tá? Para eu conseguir mapear o ambiente de uma forma rápida. Porque aquele que movimenta, literalmente, para o robô conseguir ter uma visão do ambiente, ele tem que deslocar alguns graus, fazer uma leitura e fazer isso algumas dezenas de vezes para conseguir mapear o ambiente. E aí demora muito. O robô não vai saber o que tem na frente dele até chegar as informações. Então a ideia é colocar um conjunto de sensores para o robô conseguir ler tudo que ele tem em volta ao mesmo tempo. Pode passar a próxima. Aí vem a questão, como é que funciona esse sensor? Quais são as características técnicas dele? Primeiro, a primeira coisa que tem que ver é o ângulo que ele consegue localizar alguma coisa. Né? Então, se você colocar um objeto aqui, ele considera que tudo está ocupado. Né? E eu comecei a achar alguma dificuldade em entender como é que utilizar isso. E outra coisa, esse sensor ultrassônico ele tem algumas limitações em relação à distância, ao tipo de objeto e ao ângulo que o objeto tem em relação a ele. Aqui, se o objeto estiver muito longe, esse sensor só chega até 4 metros. Né? Aqui o cara está falando 3,30, aproximado. Se o objeto estiver a mais que 45 graus, ele não consegue detectar o objeto simplesmente porque o som não ecoa. Ele vai para diante. Né? Literalmente é como se fosse luz. Você olha o ângulo em que ele faz a leitura, é como se fosse luz. Se o objeto for muito macio, ele absorve o som. Aí o sensor não consegue detectar o eco de volta e não consegue dar a distância. E se o objeto for muito pequeno em relação à distância que ele está, o sensor também não consegue pegar. Eu comecei a achar que não daria certo. Pode passar. Aqui foi utilizado... essa página aqui também, se você clicar nessa figura, vai cair na página onde tem o artigo. Foi utilizado um cilindro de 75 milímetros e um cilindro de 120 milímetros. E o cilindro, por causa do formato dele, em vez dele ecoar o som, ele espalha o som e o sensor também não pega quase nada. Então, em vez de pegar um objeto grande aqui na frente, o sensor o cilindro a 2 centímetros, ele dá uma leitura pequenininha. O sensor está ocupando uma área grande aqui, mas ele dá uma leitura pequena, porque como é um cilindro, ele espalhou o som. Vou passar a próxima. Aqui mais alguns casos em que o sensor causa problema. Aqui o por causa do ângulo, que eu já falei. Aqui o porque o objeto é pontiagudo, ele desvia as ondas de som. E ali no canto, a leitura fica completamente incorreta, porque tem um monte de eco que volta para o sensor. Né? Vai passar. Pode ir. Clicou de novo? Não clica, irmão. Deixa ele fechar acho que esse é só um site. Mais um? Aí. Esse vídeo aqui também é um vídeo. Esse não é um vídeo longo, inclusive. Aqui o cara literalmente colocou um único sensor na frente de um robozinho. E o robozinho ia circulando pelo ambiente. E isso daqui são as leituras que ele obteve do sensor. E ele demonstra que usando um sensor ultrassônico só, ele conseguiu gerar um monte de pontos e depois com um processamento estatístico e matemático, ele consegue definir o que é a parede e o que era um objeto no meio da sala. Tá? É um vídeo curto de uns 4 minutos, isso aqui acho que menos até. Ele vai mostrando os processos que ele fez. O interessante é que aqui ele prova que mesmo com todas as deficiências do sensor, com todas as limitações funcionais, ele conseguiu gerar um mapeamento do ambiente, né, com objetos grandes. Então aí depois se vocês quiserem pegar a apresentação e dar uma olhada no vídeo, esse aqui é bem interessante. Aí voltando na minha ideia de colocar múltiplos sensores ligados no Arduino simultaneamente, não precisa ser Arduino, qualquer outro microcontrolador ou computador, surge uma porção de problemas. O sensor, esse sensor, ele precisa de 2 pinos cada um. Um para disparar a leitura e um para devolver o tempo de leitura para dizer qual que foi a distância do som. O problema é que sendo 8 sensores já foi 16 pinos. Um Arduino normal tem 20.
O Arduino Nano tem 22 pinos. Você não sobra pino para fazer mais nada, só para ler sensor. Aí o que eu estou montando, não é esse o caso, isso aqui também é um fórum de discussão da empresa Arduino, lá do Arduino CC/fórum. O que eu fiz foi o seguinte, eu utilizei 8 pinos de disparo e para leitura eu uso um pino só, que é um pino de tratamento de interrupção do Arduino. Todos eles disparam a interrupção, só que o Arduino ativa um sensor de cada vez. Como eu tenho 8 pinos ligados em cada um dos sensores, ele tem o primeiro sensor, o segundo sensor, e a hora que o sensor devolver a leitura, que ele ativa o outro. Para que eu fiz isso? Primeiro para economizar pino, que eu consegui usar um pino só para ler os 8. Depois, eu consegui utilizar a interrupção. Eu posso estar rodando o meu programa e eu faço a leitura do sensor por tratamento de interrupção. Então eu posso estar rodando outras atividades do mesmo Arduino, que a hora que ele vai receber a leitura do sensor, ele para o que ele está fazendo, recebe a leitura e continua o que está onde estava. E por fim, um sensor atrapalha o outro se você disparar mais de um. Porque como ele gera som, o som que sai de um sensor pode ecoar em outro sensor e dar a leitura completamente errada. E é aleatório, porque depende do ambiente que você está, depende do ângulo que os sensores estão em relação aos objetos. Então eu só posso disparar um sensor por vez. Então eu faço isso, disparo um, leio pela interrupção, disparo o outro, leio pela interrupção, e ainda vou executando o programa em paralelo. Bom, a parte do sensor, para mim, ok, já estava resolvido, eu já conseguia fazer as leituras. Só que tem um probleminha. Quando você vai fazer a leitura do robô, o robô está em movimento. Os sensores fazem uma leitura e quando eles fazem a leitura de novo, o robô já se deslocou 5, 10 centímetros. E aí quando você faz a nova leitura, essas leituras têm que ser computadas para ela formar um mapa, sem fazer esse deslocamento. E o primeiro problema que eu tive com o robô foi fazer ele andar em linha reta. Porque o robozinho geralmente tem 2 ou 4 motores. E quando você liga os dois a 100%, eles nunca funcionam iguais. Então você põe o robô para andar em linha reta e ele vai fazendo curva. Né? Aí uma das soluções encontradas é utilizar um motor que trabalha com exatidão no movimento. O motor de passo. Só que esse motor é mais caro e geralmente é lento. Né? O bom do motor de passo é, por exemplo, se você comprar um motor que dá 180 passos por volta, você fala assim para ele, dá um passo, ele vira 2 graus. Mais um passo, 2 graus, é certinho. Só que ele é meio lento, tem o torque menor e gasta mais energia também. Aí a solução é utilizar, o mais comum, né, que a gente usa, é o motorzinho de corrente contínua. A gente sempre vê aquele motorzinho amarelo, que é o mais comumzinho, né? Aquilo é um motorzinho de corrente contínua. Só que você liga ele gira de acordo com a tensão e com o esforço que ele está fazendo. Para você conseguir saber o quanto que ele girou, a gente encaixa um disco de gerador de pulso. A gente chama isso de encoder, mas não é encoder, é gerador de pulso. Tá? E aí ele conta quantos pulsos o eixo deu. E aí você consegue saber quanto que o eixo se deslocou. E aí você faz um sincronismo entre as duas rodas. Para fazer esse sincronismo, aí entra uma coisa que é no capiroto, começa a entrar o P&D. Né? Você tem que fazer tem que matar uma galinha, tem que acender uma vela para o negócio funcionar, e não funciona. A verdade é que o P&D ele faz o seguinte, você consegue acionar uma das rodas, você põe essa roda como referência, e aí a segunda roda tem que acompanhar a velocidade da primeira. Você tem que manjar o que está escrito aqui? Não, eu só coloquei para quem manja falar que eu também manjo, mas não manjo não. Na verdade o processo de P&D ele forma uma rampa, ele controla uma variável em função do tempo. Isso na prática de automação. Em matemática vai muito além disso. Próximo para mim, por favor. Conforme você regula o P&D, a resposta de qualquer dispositivo, do motor que está sendo controlado, o segundo motor que tem que acompanhar o primeiro, ele pode ter uma resposta muito rápida, e ele pode acelerar muito, depois ter que diminuir, acelerar ou diminuir. Conforme você vai regulando o valor das variáveis do P&D, você vai conseguindo uma rampa que é suave. Aqui ela demora muito para acelerar, ó, essa verde. Na vermelha, ela está mais ou menos no ideal. Rapidamente ela atinge, e a hora que ela atinge a velocidade da outra,
ela atinge estável, ela não fica pipocando, ela não fica variando. Essa aqui tá atuando muito rápido, e aí ela tem essa variação. E aí você vai ter a primeira roda, você põe lá uma roda e fala, roda 50%. E no teu programa você fala para a segunda roda, acompanha a primeira, ela vai ficar acelera freio, o robozinho vai ficar balançando. O ideal seria aqui na linha vermelha, mas aí é ficar configurando variável e vendo qual que é o efeito sobre o robô. Na prática acaba sendo isso que a gente faz. Esse vídeo aqui é um vídeo que explica bem melhor do que eu expliquei o P&D. Ele é de um amigo nosso, Ivan Seidel. Ele era aluno da Federal e frequentava o Makerspace lá em Santo André. E ele fez um videozinho bem legal, bem didático e tal, explicando o P&D. Deixei o link aqui, se alguém tiver interesse, não é um vídeo longo e nem cabuloso tecnicamente. Aonde que dá para usar esse robô? Como eu disse, eu não terminei ainda. Eu estou usando, no momento, uma plataforminha bem simples. É um Arduino, tá? Ele tem um Atmega aqui. E ele tem, na engrenagem aqui, você vê os furos. Ele dá 20 pulsos por volta de roda. Então, cada vez que a roda deu uma volta, ele já está com o encoder embutido. Aqui, ele tem de um lado um LED, um infravermelho, e do outro lado um fototransistor, que vai contando os pulsos. E já está ligado aqui no Arduino na interrupção. Aí já surgiu um problema. Esses microcontroladores de Arduino Uno, Nano, eles têm 2 pinos de interrupção. Eu já estou usando um com sensores. E aqui eu vou ter um para cada roda. Então eu ia precisar de 3 interrupções, de 3 pinos de interrupção, e não tem. Então a minha ideia foi a seguinte. Eu deixei o Arduino da placa do robô só para controlar a velocidade de direção. Então a função desse microcontrolador é fazer o robô andar o que o comando que ele receber. Ande em linha reta 2 metros. Ele vai processar para rodar 2 metros. Aí o que eu fiz? Eu acrescentei um outro Arduino Nano só para os sensores. Então tem lá os 8 pinos de disparo e mais o pino de interrupção para fazer a leitura. Qual que é a vantagem? Eu tenho um microcontrolador controlando a direção do robozinho e o outro fazendo a leitura do sensor. E um não interfere no outro. E aí, para controlar o conjunto, eu coloquei um ESP32. Eu tenho Wi-Fi, tenho Bluetooth, posso brincar com o celular. E esses 2 caras se comunicam com o ESP32. Poderia ser qualquer coisa, poderia ser outro Arduino, poderia ser ESP8266, pode ser qualquer coisa. Porque quem está fazendo o trabalho sujo aqui de conectar, de comunicar com o motor, de fazer PWM para controlar a velocidade e tal, é o Arduino aqui e a leitura de sensores é ali. E o outro microcontrolador só vai fazer o processamento, vai coletar esses dados e mandar dados. Como é que eu estou fazendo isso? Eu liguei as portas seriais entre eles. Literalmente ele está comunicando como se fosse um computador com um Arduino, de uma forma bem simples. Foi sob tortura, me trancaram na prefeitura 4 meses para mim ficar trabalhando com o ESP32. A ESP é muito legal. Aí o que eu coloquei aqui? Eu coloquei um pacote de plataforma porque essa ideia, esse conjunto de ideias que eu estou aplicando no meu projeto, no que eu estou pesquisando, pode ser usado com qualquer plataforma. Então tanto faz que você use um robozinho, o RP6 e essas plataformas comuns, não é o que importa, né? Porque aí você põe um Arduino controlando a velocidade. A única coisa interessante é que, por exemplo, o meu robozinho, dá para voltar uma? Ele tem a roda afastada para trás. O centro de manobra dele é aqui, ó, entre os eixos. Então se eu viro uma roda para frente e outra para trás, ele gira em torno desse centro. Essa parte da frente, esse bico, faz uma volta. Então para modelar, a hora para entrar nos cantos, tal, conforme ele vai achando, eu tenho que prestar atenção como é que eu vou fazer a curva das rodas. Senão ele enfia o bico nos cantos, batendo. Volta para frente. Quando você trabalha com 4 motores assim, o centro de giro é exatamente o centro do robô. Esse aqui também, com esteira, o centro dele é o centro do robô. Aqui é a mesma coisa, o centro é o entre-eixo. Então o bico dele sempre sai para fora quando você vai manobrar. Tem mais alguma coisa? Acabou. Enfim, o projeto que eu estou desenvolvendo, a brincadeira, a pesquisa que eu estou desenvolvendo para controle de reconhecimento de ambiente,
é feito com essas tecnologias, com Arduino e com um sensorzinho que eu já achava que não ia dar cabo, com o sensor ultrassônico, até que eu achei o vídeo do cara que ele faz as leituras e depois faz o processamento. Enfim, é só isso. Perguntas? Só chega. Vamos pensar essa, tá feliz?